Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live está começando um quadro novo, que é a Casa do Panda Decorando com Você. E nós vamos começar agora intercalar com lives de produtos e lives também de conteúdo, que vocês nos pediram muito. Então esses de conteúdo vão ser bem bacana, porque a gente vai trazer vários convidados para estarmos falando sobre ambientes, sobre composições, sobre várias coisas que envolvam a decoração. E aí vem a parte principal, que é vocês também nos contarem o que vocês querem saber. A Bruna é a nossa convidada de hoje e eu já vou então liberar ela aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Vamos só aguardar. Acho que agora foi. Vamos ver. Bruna, cadê você? Bruna, te enviei um convite agora. Então, pessoal, para quem está entrando, né, nossa primeira live sobre conteúdos nesse ano. Vamos estar falando sobre energias hoje, tá? Só um minutinho que a gente está tentando aqui conectar. Acho que agora foi. Tudo bem? Tudo certo, e com você? Deixa eu Tudo ajeitar minha bem. câmera aqui um pouquinho. Pra gente se ver melhor, né? Ai, tá meio travado aqui pra mim, não sei pra vocês. Pois é, aqui também travou um pouquinho. Será que as meninas estão vendo a gente direito? Vamos ver. Bom, acho que agora já melhorou um pouquinho aqui. É, a minha internet não é muito boa. Então, pessoal, só nos ajudem aí, né? Nossa primeira desse ano. Vocês estão conseguindo nos ver direito? Como é que tá aí para vocês? Acho que agora estabilizou aqui. Não sei se aí pra ti, Bruna, como é que tá? Eu tô te vendo meio pausada ainda, mas eu acho que é a minha internet que tá ruim. É. Tu tá me vendo bem? Sim, agora sim, tá tudo certinho. Tá, então tá. Então vamos Tudo começar, bem, né? Suelen? Ai, Vamos obrigada por. começar. Então, vamos lá, né? A gente está começando nossa primeira live de conteúdo desse ano. E aí a gente já criou um quadro novo, que é a Casa do Panda Decorando com Você. Nesse quadro a gente vai estar convidando vários especialistas, né, na arquitetura de modo geral. E começamos então com a Bruna, com um assunto que está super em alta e que ela é especialista, que é a questão das energias. A Bruna, eu vou falar um pouquinho dela, depois ela se apresenta oficialmente. Mas ela é uma Sim. arquiteta, né? Especialista em toda a questão de harmonização e energia da casa e dos ambientes, né, Bruna? Ambiente de trabalho também, toda a questão de Feng Shui. E eu acho que esses são pontos bem importantes, principalmente agora, né, pelo momento que a gente está passando. E sempre é bom a gente estudar e saber um pouco mais sobre a energia de cada ambiente, que é uma coisa que a gente fala muito aqui também quando a gente conversa sobre decoração, que a decoração ela não é só tendência. A decoração vai muito além disso. A decoração tem personalidade, tem que ter a ver com você e tem que também ter esse equilíbrio de energia, e por isso que a gente resolveu começar com esse assunto bem importante.
Vou deixar então agora a Bruna se apresentar e é contigo, Bruna, agora o assunto. Obrigada, Seja Sueli, mas você bem-vinda, pode... né? Sim, muito obrigada. Você pode, sempre que você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu não ver, você pode me chamar, tá? Bem tranquilo. Isso, Fica... aproveitando, pessoal, a live está aberta, tá? Justamente para vocês fazerem perguntas. Então, vão colocando aqui no bate-papo que eu vou lendo e vou passando para a Bruna, que conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir perguntando que a gente vai sanando o máximo possível e se não conseguir, a gente depois, né, retoma para abordar esse assunto que é bem importante. Então, Suelen, eu me chamo Bruna, eu sou arquiteta já fazem 10 anos e durante a minha vida de trabalho, eu não tinha tempo nem disposição para parar e estudar. Oi, Carla, seja bem-vinda. E quando a gente começou, quando a pandemia começou, só um minutinho. Amor! Quando a Brenda tá chorando. Quando a pandemia começou, eu precisei me readequar na vida. Eu precisei dar um norte. E, e o Feng Shui sempre teve dentro de mim, mas eu não parava para estudar ele. Então, na pandemia, eu precisei parar. E daí eu fui vendo resultados, eu fui vendo que muita coisa que eu já passava para clientes tinha uma lógica, tinha um porquê, tudo tinha um porquê na vida. E daí eu comecei a estudar. E daí isso era um combustível, porque drasticamente eu tive que deixar um pouco a arquitetura de lado para cuidar da nossa filha. O Ramon foi transferido, não tinha quem cuidar dela. Então, e eu criei um amor tão grande por estudar, por estar buscando conhecimento, por estar entendendo as coisas, por que elas acontecem, o que elas acontecem, que eu me apaixonei por esse universo. Por isso que eu criei vários cursos online falando um pouco sobre a casa, um pouco sobre prosperidade, como é que você atrai dinheiro através da casa, porque o Feng Shui ele ensina tudo isso. E tudo eu tive que buscar um jeito de viver, tipo, aplicar aquilo que eu estava estudando para ver se dava certo. E junto com isso a gente fez várias mudanças. Então eu fui testando o tempo inteiro Aplicando, né, a melhor forma. isso, fui aplicando e eu fui achando legal e fui ensinando na internet e as meninas foram tendo resultados também e daí eu vi que dava certo, sabe? Então foi algo muito É a legal. melhor forma, né? Porque é a mesma coisa de, como é que eu vou te vender um item que eu não conheço, um produto que eu não gosto, né? Então, quando você começa a trabalhar com isso e aplicar isso primeiramente em você, você já fala com mais propriedade também sobre o assunto, né? É algo muito legal. E quando a gente entra no universo, na verdade, tudo que é energia já está dentro de você. Então, quando você entende que a forma como você olha para as coisas é a forma como elas te transmitem isso de volta. Então, se a gente for entrar um pouquinho no assunto, né, de energia, como que anda a tua energia dentro do teu ambiente? Como é que você enxerga as coisas dentro do ambiente? É tudo a gente tem que começar a analisar esses pontos, né? Uhum. Ver como a gente está transmitindo isso, né? Eu vejo muito, por exemplo, aqui na loja, que quando cada pedido para a gente é especial, cada pedido é único. Então, quando a gente vai separar os produtos, fazer todo a embalagem deles, a gente coloca isso no pacote, eu falo, sabe? Coloca um carinho, coloca uma atenção, porque de fato ele é especial. Não é só mais um pedido, não é uma linha de produção que sai embalando tudo, atropelando todo mundo. Não. Dependendo do item, a gente embala de uma forma, embala de outra. Então, eu percebo aqui na loja
que esse cuidado, quando ele chega no cliente, eu tenho um retorno. Porque eu tenho muitos feedbacks positivos. Então, eu acho que envolve muito isso, né? Tipo, a pessoa disse, Uhum. eu recebi, tava, né, bem embalado, Por- tava todo feito com cuidado. Porque tem outra coisa, né, Suelen? Sempre quando eu compro algo, eu não compro só a peça, eu compro a energia da pessoa junto. Então, por isso que é tão importante, às vezes, a gente cuidar o que que a gente compra, o que que a gente escuta, o que que a gente transmite, sabe? Porque tudo isso tem uma energia. E com Sim, certeza, se as pessoas comemoram quando elas recebem um produto teu, é porque você manda com uma boa intenção. Porque não existe como mascarar. Tá ali, é a tua sim. energia, é aquilo que tá refletindo no lugar. Então, Eu se tenho torna. percebido muito isso. Uhum. E aí agora a gente quer conversar até para mostrar. O nosso primeiro convite foi bem especial nesse ponto, porque é isso que a gente quer muito mostrar para cada cliente, sabe? Por exemplo, a gente tem aqui a nossa consultoria online, que consiste em apresentar os produtos mais detalhadamente, em olhar junto com o cliente o ambiente dele para ajudar ele a escolher, né? Porque a gente preza muito pela personalidade. Como eu comentei no início, não é só tendência, sabe? A gente sabe que tem peças que estão mais em alta na decoração, outras vão ficando de lado, depois elas voltam, mas a gente tem que ir muito também pelo que a pessoa gosta e pelo que ela quer transmitir. E por isso que a gente gostaria que você falasse também um pouco mais da energia na decoração. Sabe que depois a gente vai. É um assunto enorme, né? Que a gente vai poder falar várias lives. Mas até Vai. uma pitada inicial, assim, para o pessoal até entender o porquê que a gente está tocando nesse assunto, está envolvendo ele com a decoração e como a decoração pode ajudar a melhorar a energia do espaço. Aí, se tu puder contar um pouquinho disso pra gente. Suelen, assim, tudo que você for olhar, você tem que olhar com outros olhos para aquilo. Porque tudo é como se a peça, você sentisse a peça. Então, quando você olha para uma decoração, você tem que sentir o que, que ela está te transmitindo. Se ela faz bem para você. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente ganha coisas, tem coisas dentro da nossa casa, quer viver outras fases da nossa vida, e às vezes a gente olha para aquilo e já não faz mais sentido. E quando não faz sentido, a gente precisa aprender que aquilo não tá te fazendo bem, porque é a energia que tá ali. Então, quanto Acho que mais travou um leves. pouquinho. Estão me ouvindo? Para mim tá Acho que bem travou, travado. é. Acho que voltou agora. Acho que agora voltou. Voltou. O pessoal vai dizendo aí se tá travado ou não. E pessoal, e aproveitem para comentar. Faz sentido para vocês essa questão da E a Brenda energia, tá num choro aqui, gente. Vocês não ligam, tá? Tô meio querida? aflita até. Tô Faz conseguindo. sentido para vocês essa questão da energia? Vocês vão comentando aí pra gente, sabe? Se vocês se importam, vocês já pararam para analisar o ambiente de vocês pensando na energia? Muitas vezes vocês veem, e esse ambiente está muito carregado. Mas por quê? Sabe? Vocês já chegaram a analisar e pensar que possa ter a ver com a decoração, possa ter a ver com a energia? Vão comentando aí, vão deixando suas perguntas, Meu Deus, não e aí a tô. gente vai respondendo também na sequência. Tudo certo aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Agora sim. Ai, gente, desculpem. Imagina. Eu acho que tu pode Sim, seguir, se Suelen, quiser seguir falando quando da questão da energia com a decoração, né?
Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar a decoração, se ela casa com o que você está vivendo. É que nem assim, às vezes me perguntam, Bruna, é bom colocar, sei lá, vamos entrar no assunto do elefante, né? É bom colocar um Sim, elefante dentro da nossa casa? Pode ser para ti ou pode não ser. Porque é a energia que tá ali. É o que você vai entender. É o sentimento que você tem por trás daquilo. Então, eu adoro. Eu super me identifico com o elefante. Eu adoro. Por quase quê? derrubei tudo Porque aqui. ele tem... Ai, eu tô vendo vocês toda travada, Suelen. Sério? Não, mas Mas tá indo super. ah, Aqui tá bem tá. tranquilo, tá indo bem Ah, tranquilo. então tá. Então é a minha internet que tá ruim, mas tá indo para vocês, pelo menos. Então você tem que avaliar. O elefante faz sentido para ti? Se faz sentido, não existe alguém dizer que não faz. Isso é em tudo na nossa vida. É uma peça de decoração, é uma vestimenta, é a forma como é o teu cabelo. Independente de qualquer coisa, você tem que se sentir bem. Você tem que gostar do que você está vendo. E a decoração, ela reflete o teu interno. Ela sempre vai dizer aquilo que faz sentido e que não faz, aquilo que te faz bem. Então, o que a gente tem que cuidar é para na nossa casa, para os nossos ambientes, a gente não colocar coisas que não fazem sentido. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Sim. Se tu quiser ver a Brenda, tá? Pode ficar tranquila. Se quiser dar uma Não, o pai olhadinha dela nela, tá a em gente casa. vai. A gente vai seguindo aqui, daí você volta. Aqui Não. é um bate-papo bem informal mesmo, assim, pra gente começar essa conversa, despertar esse interesse do pessoal em estudar e conhecer um pouco mais disso e mostrar que a gente também tá aqui para ajudar, né? Nesse ponto, ajudar a escolher as peças, ajudar a melhorar essa questão da energia, né? Que você também faz projetos, né? Sim, Nessa eu faço linha, né? consultoria. Uhum. Isso, então você pode até contar um pouquinho também do trabalho que você faz. É que como é que funciona? Cada área da nossa casa corresponde a um espaço. Até amanhã eu vou fazer uns stories sobre isso. Por exemplo, a minha área da prosperidade aqui em casa, que é a área do dinheiro, é na área de serviço. Então, eu precisei dar um pouco mais de atenção para ela, porque é um lugar da nossa casa que, como tem muito ralo, a energia vai embora. Então, eu precisei olhar para isso e dizer: não, eu preciso deixar a minha área de serviço bonita. E isso acontece em Olha todas as só. áreas da nossa vida. Na área do sucesso, aqui em casa tem uma grande perda na área do sucesso, na área do reconhecimento, as pessoas estarem te reconhecendo, porque os ambientes eles interferem na nossa vivência. Então, quando você entende aonde é cada área da tua vida, fica mais fácil você fazer os movimentos. Como é que é esses movimentos? Colocar uma planta, colocar uma pedra, colocar uma decoração. Cada decoração, cada formato pode ser uma cura, pode ser algo que vai estar ajudando a potencializar aquilo que você quer buscar. Você vai conseguir ter um relacionamento em casa muito melhor. Então você vai estudar a tua área do casamento, a tua área de relacionamentos. Então é tudo movimentos sutis através de cores. E cada casa tem a área da prosperidade, a área de sucesso em um local diferente, né? Não necessariamente Cada por exemplo, uma. a sua é num lugar e por isso que é importante fazer essa consultoria também, né? Sim, porque daí você dá uma atenção principal para aquilo que você mais quer potencializar na tua vida. Entendi. Mas, como tudo é energia, a gente consegue olhar um pouco antes disso. Até se você não quiser hoje fazer a consultoria, comece a enxergar os ambientes de uma outra forma. Comece a enxergar o que eu sinto quando eu entro na minha sala de estar. Eu me sinto Entendi. acolhida, eu me sinto... Travou?
Não, pode seguir. Aqui tá indo. Ah, tá. É que como eu não vejo a tua expressão direito, aí quando tu fala. Mas assim, quando tu entra na sala de estar, o que que você sente? Qual que é o teu sentimento por trás? E não é só olhar para o espaço, é sentir o Entendi. espaço. Quando você entra na tua cozinha, o que que você sente? Na tua área de serviço? Tanto que na minha área de serviço, eu fiz um nicho para mim colocar plantas, para mim colocar decoração. Por quê? Porque eu queria dar uma atenção maior para minha área da prosperidade. Então eu fiz um lugar mais decorativo, que eu pudesse colocar decorações ali que faziam sentido para mim estar potencializando aquilo que eu quero atrair para minha vida. Entendi. E é assim, e é todo lugar. Por exemplo, a área do quarto do casal. Como é que é a energia? Como é que tá? Os dois estão equilibrados? Ou um tá encostando a cama na parede e essa pessoa se sente sufocada? Tudo isso tem mensagens por trás. Olha só. E É muitas algo bem lives, legal. né, para detalhar. Tem, dá para conversar É muito, porque cada bastante lugar é assunto, um né? lugar. E aí, pessoal, vocês têm interesse? Vão comentando aí. Vocês têm interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, em ver, tentar descobrir, assim, saber quais são os pontos chaves para descobrir onde é cada área dentro da casa de vocês. Não sei se tem como a gente fazer isso, tipo, ensinando numa live, ou se cada pessoa precisa fazer uma consultoria. Claro que a consultoria é sempre mais detalhada, né? Mas como você disse, talvez esses primeiros passos. Quem sabe numa Aham, a próxima gente live a pode. gente consegue trazer e mostrar, né? Isso, eu mostro em imagens. O ruim da internet é que fica um pouco distorcido, mas bem tranquilo. A gente consegue fazer. Porque se você começar a olhar de outro jeito, com outros olhos para tudo que você tem, você já vai melhorar a energia. Você vai desapegar de coisas que não fazem sentido. Então, tudo aquilo que entrar na tua casa tá entrando porque vai te beneficiar. Que nem ali eu vi que tu tem os pombinhos. Pombinhos são ótimos para quarto de casal. Porque o pombo é um dos animais mais amorosos que tem. Então, as pessoas Olha que só. têm uma dificuldade em ser ela mesma com o parceiro, coloque um casal de pombo. Tudo que vai no quarto do casal é legal que seja duplo. Então, sempre dois, porque é o homem e a mulher. Para estimular também esse relacionamento. Seria isso, né? Isso. É porque o casal é dois. Então, fileira de travesseiro duplo. Pode colocar várias fileiras, mas desde que elas sejam uma almofada do lado da outra, um travesseiro do lado do outro. Nunca Entendi. três. Eu já vi algumas pessoas postando na internet três. É, que eles fazem aquela Qual que é cama a posta, energia? né? Fazem a cama Isso, posta mas e qual que é deixa a uma energia? perdida no meio, assim, na frente, né? Não, essa tudo bem porque ela é decorativa e ela é assimétrica. Então, Ah, tudo bem. entendi. Daí O que pode ser. algumas pessoas fazem é que existem aquelas camas muito grandes, é que coloca três travesseiros grandes. Só que você está convidando uma terceira pessoa para entrar na tua vida, Olha só. que não é os filhos. Então, tudo é muito singelo, assim, são movimentos muito que não dá para perceber. Eu não sou muito de colocar santos e elementos assim. Eu coloco um vaso rosa. Então, o rosa ele potencializa muito o quarto do casal. Tu pode colocar, isso pode melhorar também a área de viagens, de amigos. Então, você faz alguns movimentos, coloca uma cor, coloca uma almofada colorida da cor para potencializar aquilo. Então, é algo muito assim sutil, sabe? Que se hoje tu Sim. entrar na minha casa, você não vai ver que tem elementos, mas tem vários elementos que vão estar atraindo aquilo que eu quero para minha vida. E o porta-retrato é uma coisa legal para botar no quarto? Com foto do casal, de momentos bons pro casal.
O que não é legal é colocar fotos da família toda. Ah, olha só. Porque o que acontece? São olhares olhando para você. E a nossa mente, ela não entende o que é verdade, o que é mentira. Então, se existem pessoas, por exemplo, meus filhos, a minha filha olhando ali para nós, a gente não se sente tão à vontade, porque o quarto do casal é um lugar para fazer amor e para descansar. Só tem essas funções. Então, quando você entende a função de cada coisa, vai ficando tudo muito mais agradável. Ó, tem uma A pergunta Ariana tá aqui. pedindo aqui, Na ó. sala é ideal ter plantas? Pergunta da Eu Ariana. tenho plantas em todos os. Eu tenho plantas em todos os ambientes da minha casa. Exatamente todos. Eu gosto muito de plantas. Conta Eu um acho que as pouquinho mais plantas. sobre a questão das plantas pra gente. Sabe que a gente aqui não trabalha com as naturais, né? Por conta de envio, Uhum. né? Durabilidade. Cada planta tem que ter um cuidado diferente. Então, aqui a gente trabalha com as artificiais, mas a gente busca muito trabalhar com essas que chamam toque real, que aí elas Uhum. não são aquelas plantas de plástico, de tecido, sabe? É um silicone, é uma planta mais estruturada, que ela já vem com a proposta, né? Justamente para quem tem esse dia a dia mais corrido, né? E também por conta do próprio envio, né? Então a ideia é sempre trazer essa artificial, mas o máximo parecida com a natural possível, né? E aí, se você puder Uhum. contar um pouco pra gente como é o ideal ter a planta na sala, né? Para já responder a pergunta da Ariana. E também esse equilíbrio que a gente pode fazer entre os dois tipos, o porquê de ter uma natural, né? Acho que é bem Sim. Vou interessante. contar, vou contar o que aconteceu para vocês esses dias. Eu peguei Covid e aqui na minha mesa de trabalho eu sempre tenho uma planta natural e eu tinha uma aqui nessa minha lateral. Sempre ela tava ali, tava linda, tava criando flores novas. E depois que eu peguei Covid, as duas que estavam muito próximas a mim morreram, secaram completamente. Uma secou e uma morreu afogada. O que as plantas têm de dom? Elas absorvem do solo, do sol, toda a energia e ela consegue mandar isso para nós. Então, quando a gente não tá bem, elas transmitem pra gente. Então, por isso que eu tenho todos os meus ambientes. Mas, por exemplo, na minha sala, tem um lugar que ficaria lindo uma planta. Só que é um lugar que é escuro. Não adianta. Nenhuma planta sobrevive ao escuro. Então, ali eu tenho uma planta artificial. Como o nosso cérebro não entende o que é verdade e o que é mentira, a gente pode enganar o nosso cérebro. Então a gente coloca, quanto mais parecida com a natural, é melhor. Porque daí a gente tá trazendo, deixando o nosso ambiente muito mais aconchegante e porque tem muitas pessoas que não conseguem ter naturais em casa porque nunca estão em casa, Até porque vem só à noite e tá tudo bem. Então as pela própria artificiais. rotina, né? Só que assim, se você olha para uma planta e já vê ela como uma artificial, é aquilo que você tá mandando. A tua vida tá sendo artificial. Agora, se você olha para uma planta e às vezes você até esquece. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele disse: Nossa, eu dei água para aquela flor, como ela dura, né? Ela tá no banheiro. E eu e a minha amiga, a gente se matou rindo. Porque não era real, imagina, fazia Era 3 anos que a artificial. planta tava lá exatamente com as mesmas flores e ele não entendeu que para ele
Então, olha como é engraçado, né? Porque a nossa mente, ela consegue... Ela não entende o que que é verdade e o que que é mentira. Então, quanto mais você trouxer elementos que te fazem bem, independente se forem natural ou não, melhor você vai se sentir. É pro teu sentir. É para você se Sim. sentir bem no É, lugar. um Então, quanto exemplo que a mais gente tem bonito é você deixar... essa begônia, que tá super em alta, né? Que Essa é é a linda. queridinha das blogueiras, olha. E esse aqui, pra vocês terem uma ideia, Adoro. olha, ela tem até a parte de trás, marsala igual a natural. E ela é uma planta que é natural, além de ela ter um valor, ela super valorizou por conta dessa procura, ela requer cuidados bem especiais. Uhum. Então, muita gente não consegue ter a natural em casa, né? E aí, então, surge Elas são bem frágeis. a opção da artificial. E olha como fica real, né? Não, é lindo. Uhum. Então, para um canto que não pega sol, você pode colocar mesinhas de apoio, colocar ela toda empoderada, porque às vezes o menos é mais. Então, às vezes, só o fato de ter uma begônia ali toda glamurosa é isso que vai estar atraindo para tua vida, Sim. porque os teus olhos gostam de ser bem recepcionado nos ambientes. E Então, se tem, por você coloca. exemplo. Ai, eu te cortei, desculpa. Não? Pode falar. Tem, por exemplo, alguma planta. Ai, na sala é mais ideal eu ter algum tipo ou outro. Assim, cada ambiente, algum tipo mais específico ou não. É bem questão de a pessoa bater o olho, gostar daquela e ver que vai combinar com a proposta. É muito o teu sentir. Por exemplo, assim, existem plantas que atraem. Então, se você sabe qual que é a área de cada coisa dentro da sua casa, você pode estar atraindo através das plantas também. Então, por exemplo, Entendi. na área de trabalho, é algo muito legal ter um dinheirinho em penca. A área da prosperidade também. Por quê? Porque já tem o próprio dinheiro, o próprio nome já diz, dinheiro em penca. É aquilo que eu quero atrair. Entendi. E quando se tem criança em casa, também precisa ter um cuidado, né? Com algumas plantas que você vai ter. Claro, a É, altura nem se fala, né? Porque de preferência onde eles não possam encostar, mas sei que tem que ter esse cuidado maior também com a criança, né? com criança e com pet, né? Tem algumas plantas que são mais Isso. prejudiciais. Mas eu não indico algo específico. Eu indico que aquilo que faz sentido para ti, que tenha iluminação, que tenha uma boa irrigação, que tenha uma boa adubação, é aquilo que vai fazer sentido. Então, Sim, eu depois. gosto de muitas plantas e às vezes eu vou fazendo testes, aonde eu sei que, por exemplo, eu tenho aqui um dinheirinho, eu tenho aqui uma, meu Deus, me esqueci o nome agora. Eu acho que é dinheiro em penca. Acho que é assim. Ah, tem a dinheiro em penca e tem aquela dinheirinho que é aquela folhinha bem miudinha. Aham. Eu tenho uma dinheiro em penca aqui em casa e eu tenho ela na minha área da prosperidade. Eu poderia colocar na área do trabalho, mas ali tem uma iluminação melhor. Então é assim, um rodízio, você vai fazendo os testes, E é uma mas combinação, né? Do ambiente para é, ela e também do teu ambiente, né? uhum, porque é Legal. um é que nem um pet ter uma planta em casa. Você vai o tempo inteiro você vai estar mandando amor para ela amor para você. Quando nasce um broto é uma super alegria. Então é algo bem prazeroso para ter. Mas as artificiais também. Eu tenho aqui uma costela de Adão artificial que eu adoro ela. Ela faz Sim. muito sentido, porque toda vez que eu olho para ela, como é um lugar escuro e eu não conseguiria colocar uma natural, eu coloco a artificial e tá linda. E ela dá uma vida, né? Ilumina esse teu espaço, Dá, né? A dá. costela de Elas, Adão é eu uma das mais procuradas, assim.
Ela tem algum Porque eu tenho. sentido em especial? Ai, agora eu não vou saber te dizer, mas eu posso pesquisar e postar Podemos amanhã. Eu pesquisar, né, posto e amanhã. passar pro pessoal, é. Aham. Até vou anotar. É porque tem algumas plantas que elas estão muito em alta. E claro, tudo que é flor é muito mais difícil você cultivar. E as plantas de folhagem, elas são muito mais fáceis. Então, por isso que muitas blogueiras investiram em plantas verdes, porque elas são muito mais resistentes. É, a gente tem uma procura grande pelos verdes também, por eles sinalizarem uma vida também. Eles trazerem Uhum. uma vida para o espaço. Eu vejo, por exemplo, essa minha parede aqui. Ela é artificial, Nossa. mas ela muda totalmente. Assim, se eu tivesse fazendo a live num fundo todo branco e aqui na frente dela ela já traz uma vida, né? Parece assim, eu pelo menos Com sinto assim certeza. uma vibração maior. Com certeza, as plantas elas trazem toda essa alegria que elas têm, né? E Vocês estão falando ouvindo agora de muito. itens, Faz parte. e falando dos itens, Quem é mãe sabe. deixa ela à vontade. Falando dos itens de Ela acordou agora, decoração, acordou manhãzinha. nós recebemos algumas perguntas também. Relacionado aqui na loja, a gente vende muito tanto o elefante quanto os budas. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu, até eu deixei alguns separados aqui, né, pra gente visualizar. Esse eu acho uma graça, que ele tem um glitter na roupinha. Eu achei ele bem bonito. Ele é muito fofo. Nossa, esses Budas. E olha pro rosto deles. É isso que vocês têm que analisar. Olha aí, Eles estão a minha irmã colocou um sorridentes. comentário já aqui, tá nos auxiliando na live. Costela de Eu vi. Adão. Acredita-se que ela traga boa sorte, boas notícias e esperança. Muito obrigada, Dani. Obrigada mesmo. Então, talvez é até por isso que inconscientemente muitas pessoas acabam por escolher ela também, né? Uhum. É porque parece que ela abraça, né? É, Então, parece que assim, meu Deus. coloca ela é aquele complemento que estava faltando, né? Coloca ela no vaso. E ali, o Buda. Aqui a Carol também falou que ama Buda. O Buda, o que que Esse o aqui Buda são os significa? três, né? Não vejam mal, não ouçam mal e não fale, né? Uhum. Mas todos eles têm fisionomia alegre. Sim, Então, se você todos. quer atrair isso para tua vida, Ó, você coloca esse um é outro Buda. modelo, Porque ó. Outro modelo de Buda é esse daqui que a gente tem. É muito bonito também. Mas como ai, eu você não tô disse, né? conseguindo ver. Você Ai, quer gente. dar uma atenção para ela enquanto eu vou mostrando os Não, Budas? é porque para mim tá travado. Sério? Sério, a live Ó. inteira E tá aqui travada, eu não tá vejo. indo super bem. Ai, que bom, mas por isso que às vezes eu fico assim, ai, que ela tá mostrando? Você não tá me vendo? Tá travado. Fica a bolinha rodando, daí às vezes eu vejo uns flashes, mas tá tudo bem. Se Ah, vocês meu estão ouvindo e Deus. estão me vendo, eu Vocês estão me finjo vendo, é? Já estar tudo comentem certo. aí, é. Já nos avisem caso vocês não estejam me vendo, nem vendo a Bruna. Conta pra gente se vocês estão vendo nós duas. Olha a Alda Vai. falando aí que ela gosta.
muito de plantas e tem em todos os ambientes. Eu também. Eu tenho em todos os ambientes. E os Budas, eles também. Eles são... Se você sabe aonde é a área da prosperidade na tua vida, você pode colocar nesse lugar. Mas eu também gosto Até de colocar... era uma pergunta que eu tinha aqui. Qual que é? Ai, pessoal, que bom que tá tudo certo. Então é Eu só mais finjo aí pra ti, Bruna, naturalidade. que não tá aparecendo. Finjo que tá tudo certo. Mas não Eu tá. também tô visualizando super bem aqui, mas é melhor perguntar, né? Uhum. O Buda, uma das perguntas que nós recebemos foi qual é o melhor ambiente para ter eles? Uhum. Então, seria legal colocar ele na área da prosperidade. Ou, logo que você entra, você tem que pensar, quando você olha para o objeto, o que que eu tô sentindo ao ver isso? Então, se eu tô sentindo alegria em ver esses Budas, eu vou colocar em um lugar que eu possa ver. Então, você pode colocar dentro da tua sala de estar, sinta onde você acha que aquilo fica legal e vai fazendo os testes. Porque não existe. Eu vejo que não existe certo e errado. Eu vejo que você Entendi. pode sentir. Sempre sinta, porque não adianta eu vir aqui passar um monte de regrinha para vocês e às vezes não faz sentido. E às vezes faz. Então, é por isso que é legal você ir fazendo os movimentos e Fazer esse sentindo, ó, trabalho, né? De conhecer o isso ambiente, de sentir a energia dele. é porque Olha, se esse é eu outro for Buda. colocar na Esse sala aqui de é estar um fortuna, né? Buda. Esse é todo dourado. Ai, Tá eu vendo? adoro. Não, Mas ele é todo agora dourado, sim. tá? É o Buda ouro. Agora eu vi qual é. Então, Então, esse geralmente é indicado o quê? Para uma sala, um aparador, alguma coisa assim, entrada, né? aham. Sabe que muitas casas não tem aquele. Não tem como fazer um hall de entrada. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar duas daquelas mesinhas laterais, sabe? E ali colocar pequenas decorações que dão um conjunto. Então, um verdinho, os livros que você tem ali atrás, que eu acho eles sensacionais. Então, você coloca um verdinho com um livro, tu faz umas composições muito legais. E daí é um lugar que toda hora o teu inconsciente tá vendo. Você passa, bate o olho, coloca um lugarzinho para botar chave, ou algo penduradinho, ou um pote que você possa colocar ali. Todas as vezes que você vai entrar e vai sair de casa, você vai estar olhando para aquilo. E é como se você desse aqueles pequenos sorrisos internos, sabe? É algo Sim. gostoso ver. Então, por isso que você precisa sentir a tua decoração, sentir Por o isso teu que não tem espaço. um lugar exato, né? É, botou o pé no Não. ambiente, é olhar quais pontos são pontos chaves do teu campo de visão, principalmente, né? Uhum. É legal que todos os ambientes sejam olhados de um jeito mais harmonioso, porque daí você vai estar equilibrando todas as áreas da tua vida. Por isso que às vezes é legal a gente diminuir um pouco a quantidade de coisa e aquilo que a gente tenha dentro da nossa casa seja de qualidade, seja algo gostoso. É que nem arrumar uma mesa posta. Não tem como você não se sentir acolhido quando até o próprio Sim. alimento se sente acolhido quando você arruma uma mesa bonitinha, senta e come. Agora imagina se você come assim, de pé em cima da bancada, de qualquer jeito, tem outra energia. Então a gente precisa treinar o nosso olho para estar olhando para as coisas de um jeito diferente. É o que a gente comenta também quando a gente faz as consultorias, é às vezes esse querer colocar muitos itens. Porque eu não sei, uma impressão que eu tenho, eu sempre falo, né? Olha, claro que a gente faz de acordo, né, com o gosto de cada um,
mas eu gosto bastante de que não fique sobrecarregado, porque pelo menos uma impressão que eu tenho é que aquele ambiente com muita decoração, ele se torna pesado. Ele se torna E se torna. cansativo. Muitas vezes parece que a sala tá cheia de decoração, parece que ela tá cheia de gente, sufocante. Aí, daí tu vai me dizer, ai, Sueli, mas tu vende decoração, tu não quer vender a decoração pra pessoa? E não é o caso, sabe? É o caso, tipo, eu quero que a pessoa entre na sala e ela se sinta bem, ela se sinta acolhida e que ela olhe os nossos itens e que ela tenha, como você disse, esse sorriso interno, sabe? Não essa questão de entrar na sala e sentir sufocada, porque aí você comprou e logo você vai querer tirar, porque aquilo ali você não sabe como nem porquê, mas aquilo não te agrada. Uhum. É, Então, total sentido. então é E bom, né, uma fazer coisa. essa análise, né? Uhum. Porque o que que acontece também, eu sei que tu também presta consultoria, né? Na E verdade, a as nossa pessoas. consultoria ela é um pouco diferenciada, assim, não é um projeto. O que a gente faz? Quando, até para te entender um pouquinho melhor, quando a Uhum. Casa do Panda surgiu, surgiu de uma necessidade nossa. Quando a gente foi comprar, Ai, meu Deus. Que live atrapalhada. Desculpa. imagina, Desculpa, quando a pessoal. gente foi comprar nossa decoração, a gente sentiu muita dificuldade de lojas físicas que não tinham produto, né? Ou que eram muito baratos, ou muito caros, ou com pouca qualidade, ou com valores exorbitantes. E quando a gente foi para a internet, a gente não encontrava informação sobre os produtos. Tipo, os sites eram muito vagos, não tinha um detalhamento do produto, não tinha como conversar com a pessoa da loja. Então, quando a gente criou o site, criou a nossa consultoria, foi nesse sentido. A gente não é para a gente fazer um projeto para o cliente, sabe? É para ajudar. Por Uhum. exemplo, você está no nosso site, você viu o Buda e você ficou em dúvida se você prefere esse ou prefere esse. Aí você entra em contato e a gente já te mostra os dois. Você ficou em dúvida se o livro vai caber realmente, por mais que lá no site a gente deixe detalhado, né? Com fotos, vídeos, detalha o produto que ele é feito, detalha medidas. Muitas vezes a pessoa ainda tem dúvidas quanto a isso. Tem dúvidas quanto às composições. Então, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram fica disponível para a pessoa vir e nos questionar. E aí a gente vai ajudando, vai mostrando que às vezes só olhando, como no site tem algumas ideias de composições, né? Em todos os produtos, por exemplo, se você entrar lá no Buda, você vai ver o Buda combinado com um livro azul, o Buda combinado com outro tipo de livro, o Buda combinado com um porta-retrato. Geralmente tem pelo menos 3 ideias de composições em cada produto. Mas às vezes nenhuma delas é o que tu está pensando. Você quer ver o Buda com um Uhum. outro livro. Aí entra em contato e a gente faz essa montagem para mostrar. E aí a gente já auxilia nesse ponto, sabe? A nossa consultoria ela é mais uma consultoria de compra, né? Que você vai Uhum. vendo que o produto Não, mas combina é com algo bem qual, bacana. né? Eu achei bem. Uhum. Eu achei bem legal porque a pessoa consegue entender. Porque uma das coisas que quase ninguém fala é na proporção. Às É, vezes você tem que entender a proporção do teu espaço. Não adianta também você ter um rack de 4 metros de comprimento e você colocar o budinha lá e querer que ele tenha destaque. Não vai ter. Ele vai ficar pequenininho lá. Porque não, tem que ele ter vai subir, né? ele vai sumir. Então, por isso que eu disse, é melhor você colocar numa mesinha de apoio, porque daí ele vai ficar proporcional ao tamanho do espaço. E isso é em tudo. Você tem que olhar e tentar fazer com que aquilo seja harmônico e seja próspero, sabe? Não adianta você colocar Sim. uma peça muito pequena num ambiente muito grande, porque ela não vai se destacar. Então, às vezes é melhor você ter uma peça um pouco mais robusta e colocar uma, ou então você coloca três
em composição para elas ficarem mais Para suprir harmoniosas. aquele espaço, né? Isso. Ah, legal. Isso a Porque gente sempre tem que estar à como é que a gente disposição, né? aprendeu, né, Suelen? Antigamente, como é que era? Era o hack e todos os porta-retratos do mundo, de todos os tipos, que na hora que a gente tirava o pó, meu Deus, era um sacrifício, né? É verdade. Ali, tu não conseguia ver nada. Hoje em dia, não, a gente coloca dois porta-retrato, um de pé, o outro deitado, fazendo com que eles combinem. Nem que você tenha em vários lugares, mas tenha de um jeito harmônico, um jeito que os teus olhos vão te trazer paz, vão te trazer leveza. Porque que nem tu falou antes, às vezes a gente enche lota de coisas em todos os ambientes e a gente se sente sobrecarregado, porque é exatamente isso que acontece. A gente fica sufocado porque é excesso de informação, é excesso de coisas, é excesso de carga. Porque tudo tem uma carga energética. E aí, inconscientemente, já dá para sentir isso, né? Já dá para sentir que tá Com muito certeza. sobrecarregado. E aí a pessoa às Porque vezes ainda. não se dá conta, né? Uhum. Aí não gosta de ficar na sala de casa. Então tá aí uma dica já, pessoal, né? Ah, algum ambiente que vocês não gostam muito de ficar ou não sabem por quê. Ah, eu fiz tanta coisa e não me sinto bem aqui. Revisa ele, revisa a decoração, vê como você tá deixando ele, que às vezes Cor de é algum parede. ajuste, né? Pequeno ajuste que vai Uhum. mudar totalmente o ambiente, vai tornar ele mais acolhedor. E daí imagina esse lugar que você não gosta de ficar, justo ser a área do dinheiro da tua casa. Você não suporta o dinheiro, entendeu? Ele vai fugir da tua mão. Porque não tem como separar as coisas. A nossa casa, ela manda sinais o tempo inteiro pra gente. Quando as coisas quebram, quando as coisas estragam, quando existe infiltração, quando existe mofo, a casa tá sempre refletindo tudo o que acontece. Então, quando a gente entende isso, a gente diz: opa, o que, que eu preciso olhar? E esse negócio que você falou, esse parênteses aqui que você abriu sobre você não conseguir ficar em algum lugar, isso, isso é urgente. É a primeira coisa que você tem que olhar. Reveja o que, que tem dentro desse lugar que eu não gosto de ficar. Então, muda. Primeiro organize. Tira aquilo que não serve mais, tira aquilo que. Senta no ambiente e olhe para todos os lugares. Tenta entender o porquê que você não gosta daquilo. Porque internamente você sabe. Só que a gente fica tão acomodado com o dia a dia, com a correria, que a gente não para pensar. E às vezes esse não parar para pensar pode estar te prejudicando. Então, se for, por exemplo, eu vou dar o exemplo da área do dinheiro, né? Se for a área do dinheiro, eu vou estar me matando para trabalhar e eu tenho em casa algo que eu faço perder dinheiro, porque eu não gosto daquele ambiente. Então, quando você para e entende que, opa, preciso olhar para todos os meus ambientes de um jeito mais leve, de um jeito que eu me sinta bem, é o primeiro passo para a mudança começar a acontecer. Então, eu vou colocar ali, naquele espaço, uma decoração que eu gosto, eu vou colocar uma cortina que eu gosto, eu vou colocar uma planta, nem que for artificial, mas eu vou deixar, vou trazer alguns elementos para mim começar a gostar daquele lugar. Entendi. Faz Outra, sentido? para mim faz todo sentido. Eu acho que, né, faz total diferença. A gente passou por uma reforma agora há pouco também e pelo menos a gente percebe assim que, nossa, muda muito, sabe? Às vezes tu tá num lugar que tu não tá se sentindo bem, que tu não tá
se sentindo sufocada, como você disse, e às vezes é uma pintura de uma parede, é um ajuste no piso, que faz parecer que a gente entra e diz, nossa, parece outra casa. E às vezes é só um detalhe, né? Ah, não precisa mudar de casa, não precisa mudar de trabalho, né? Isso Uhum. muito tem a ver no trabalho também, né? Que a gente acabou não entrando muito na linha do trabalho, mas nos ambientes corporativos é um ponto bem importante a ser avaliado, né? Essa questão da energia também. Sim, porque você consegue fazer o estudo de todos os ambientes, né? Tu pode fazer movimentos até mesmo só num quarto. Você consegue achar todas as áreas da tua vida em um só cômodo. Então você vai fazer os movimentos daí para aquele lugarzinho. E Agora tu me tudo, deu até tudo. um estalo até para o pessoal. Por exemplo, tem um filho, tá estudando, né? Geralmente no quarto ele tem a cama, que é a parte do descanso, mas ele também vai ter o espaço para estudo. E aí isso tem um espaço ideal também em cada canto do quarto. Não é só eu botar a cama e né, onde couber melhor. Esse negócio do quarto, a gente tem que cuidar muito, porque, por exemplo, no caso do filho, do exemplo que tu tá passando aqui, a gente precisa entender o sono dele é bom, ele tá tendo um sono tranquilo, porque o que que acontece? Muitas vezes eu vejo que acontece isso muito com as mamães de primeira viagem, me incluo, porque eu fiz, não conheci o Feng Shui, mas a gente entulha de coisas. E o que que o nosso inconsciente vai dizer sobre aquilo? A gente não deixa as crianças descansar. Quanto mais clean, quanto mais brinquedos escondidos, a Brenda usa muito o quarto dela para brincar, mas a hora que ela pega no sono, eu recolho todos os brinquedos. Às vezes eu coloco até uma toalha por cima para ela não ficar enxergando aquela energia dos brinquedos, porque o brinquedo vai estar te convidando para você brincar. Então, não existe como separar o que é verdade e o que é mentira. Então, a energia dos brinquedos, a energia dos livros, a energia até a nós. Não adianta ter uma prateleira cheia de livros dentro do quarto. Vai estar todos aqueles autores mexendo com a tua energia. Então, às vezes a gente precisa. Aham. Eu deixo o livro que eu tô lendo do lado da minha cabeceira, porque eu gosto de ler antes de dormir, porque eu consigo relaxar a minha mente, descansar um pouco mais. E é esse movimento que eu faço. Eu não deixo, porque uma vez eu achava lindo, sabe? Antes de conhecer o Feng Shui, eu também achava lindo aquelas prateleiras cheias de livros. Então a gente precisa cuidar com tudo que a gente está colocando dentro do nosso ambiente. E principalmente adolescente, criança, eles precisam descansar, porque eles estão em fase de desenvolvimento, eles estão em O fase de ideal seria ter um descoberta. espaço separado, então, ou pelo menos um espaço para guardar. Fechado, fechado, Entendi. para não ficar Ó, olhando toda vez. Ou chegou uma então outra colocar pergunta. simplesmente um pano na frente, Sim, uma entendi. cortina, sabe? Na hora de Porque dormir, né? para descansar, para o teu corpo Legal. conseguir relaxar. Viu mamães de plantão aí? Eu acho que tem várias na live, né? Já fica uma dica. Outra pergunta, ó. Tem pessoas que têm muita devoção. Qual é tem algum, né? Qual o lugar ideal para colocar essas imagens, né? Imagens de santo, ou enfim. Existe a área da espiritualidade. Eu gosto bastante de colocar logo na entrada da casa, porque é algo que é como se fosse um protetor. Nunca dentro do quarto, tá? Eu não coloco dentro do quarto. Eu acho que a carga fica muito grande, porque daí o santo tá te olhando e não é legal. E se for, por exemplo, mesmo em algum ponto do quarto que esteja fora do teu campo de visão, não. Eu não colocaria.
Eu não colocaria porque não é o que porque é como se fosse assim, a- você vai sentir a energia. É como se fosse alguém te Entendi. olhando. Então o santo tá te olhando. Eu não coloco, tá? Eu acho melhor colocar fora, colocar um lugarzinho, ou num corredor, ou num outro quarto que ninguém durma. Algum lugar assim que não for no lugar que você descansa. Porque tem esse olhar, essa visão de você estar fazendo alguma coisa errada perante ao santo. Então, em tese, no quarto é uma decoração bem clean, algo bem leve, o mínimo possível para te permitir descansar. Seria isso? Isso, você pode decorar, você pode colocar plantinhas. Eu gosto muito de orquídea no quarto. Os pombinhos, flamingos, quadros duplos que lembrem coisas apaixonadas, sabe? Uma decoração assim mais voltada ao romantismo. Nada Entendi. muito infantil e nem muito agressivo. Então, é olhar para aquilo e dizer: isso me conecta com o meu marido. E claro, pedir sempre a opinião dele, né? Porque às vezes não adianta você colocar um monte de coisa. Por exemplo, eu queria uma cabeceira rosé, da cor da minha unha, assim, um rosa mais envelhecido. Aham. E, e eu pedi para o meu marido antes de colocar, porque não adianta eu colocar e para ele não fazer sentido. Não faz Então, sentido. como ele. Isso, porque é o lugar dos dois. É o casal que tá dormindo ali. Então, os dois têm que se sentir muito acolhidos, muito apaixonados. É como se fosse o lugar só do casal, porque isso acontece muito com as mamães de primeira viagem. A gente dá a vida para os nossos pequenos e a gente esquece que o casal é um casal. Então, quando você vibra de uma forma diferente, começa a olhar e diz: opa, o lugar do filho dormia no quarto dele, numa cama de solteiro, porque tem várias questões por trás de tudo isso. Entendi. E para finalizar, né? A gente já tá bem bom o papo, a hora vai passando e a gente nem vê. O que mais se fala, que a gente falou antes também, é a questão do elefante. Pode contar pra gente, assim, qual é o significado dele na decoração, se tem diferença, se ele é branco, se ele é preto, porque aí tem mil histórias, né? Por exemplo, dizem que é Sim. muito bom ganhar um elefante branco. Elefante branco você precisa ganhar. Então, a gente aqui tem muito branco, preto, prata, dourado, mas tem algum Uhum. impacto maior a questão das cores ou é mais, como é que eu vou falar? Por exemplo, assim, tudo que você quer atrair, você pode, por exemplo, o dourado lembra ouro. Então, se você quer atrair isso para a tua vida, você pode colocar dessa cor. Eu não gosto muito de ganhar decoração, tá? Mas isso é algo meu. Porque vem toda a energia da pessoa que te deu. Então, sim e não. Se faz sentido para você ganhar um elefante branco e você vê isso como algo muito prazeroso, receba com todo amor. Agora, se é algo de alguém que você não gosta, não faz sentido você ter na tua casa. Porque você não gosta daquilo. Toda vez que você vai olhar para uma decoração, você vai lembrar da pessoa. Então você precisa, às vezes, ser um pouco mais cuidadoso com aquilo que está Entendi. acontecendo. E falando do elefante, né? Qual que é o significado do elefante? Força, poder. Porque eles são animais muito grandes. Por isso que os chineses, eles falam de colocar o elefante virado de bunda, porque a força maior do elefante é na bunda. Então, toda vez que você coloca o elefante virado, é como se energias
não conseguissem entrar nesse lugar, porque bate ali e volta, porque a força dele vai fazer com que aquilo saia dali. Então não vai entrar no teu ambiente. Sempre de bunda pra Existe... porta. eu tenho um Ganesha, e daí como o Ganesha não é, ele é uma mistura de pessoa com E ele não é nesse animal. formato, no caso, né? Ele não é de pé, ele tá sentado, né? Eu tenho ele de frente para a porta. Então todo mundo que entra na minha casa é recepcionado por ele. Mas é muito o que você sente. Porque existem pessoas que falam que o elefante é algo muito pesado. Então, para você se locomover na tua vida, você tem que ter muito esforço. Então, eu amo elefante. Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Quanto mais a gente ouvir informação, pior fica. Porque daí vai dizer, mas a Bruna disse que ele é muito pesado. Se você gosta, você tem que ter na tua casa aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem. Lá na mãe, a gente tem 3 elefantes virados para a bunda e eu acho eles lindos, eu sou apaixonada. E o meu Ganesha é um Ganesha de... Bem, tu viu o tamanho dele, né? Eu te mostrei. Ele é enorme, ele deve ter uns 60 centímetros de altura e eu adoro. E como ele é de cimento, a minha filha vai lá, coloca pedrinhas nele, ela pinta ele e eu deixo. Por quê? Porque eu vejo que ali não tem maldade. Ali é algo que ela vai se conectar. Às vezes a gente é meio assim, tipo, não vai estragar. Eu sou bem tranquila, assim, para essas coisas, sabe? Claro, parede não gosto muito que pinta, mas você precisa de tudo. Travou tudo. Travou. Tá me Agora ouvindo? voltou. Agora sim. Tá. Ai, ufa. Tá. Pra mim não voltou você ainda, mas voltou aqui, pessoal. Não. Oi, tô aqui. Tudo precisa fazer sentido, tá? Tentam não levar assim pro lado de não posso fazer isso. Gente, aquilo que vocês sentirem que faz sentido, coloquem na casa de vocês. Arrumem os ambientes de vocês. O principal é, então, conseguir entender essa energia, né? Conseguir sentir, parar, respirar e dar um minutinho de atenção para aquele ambiente, sentir energia, ver o produto, né? Aquela coisa de, eu botei o olho, não, é isso mesmo, gostei, né? Dá atenção para essa intuição da gente, né? Com certeza. Deixar um pouco de lado o que o outro tá falando, né? Que é bonito esse, que é bonito aquele, e dar atenção para a tua intuição, né? Com certeza. Porque é o teu aconchego. A gente tá falando aqui muito de casa, né? Qual que é a função da nossa casa? Nos reconectar. Então você tem que se sentir acolhido para esse lugar. Eu conheço tanta gente que prefere não ir para casa, que quer ficar no trabalho porque tem uma energia ruim. Sabe que uma vez eu tinha uma estagiária que eu não gostava muito da energia dela e eu fugia do trabalho. Eu trabalhava em casa, eu ficava nas obras, eu não ficava naquele lugar. Gente, olha a carga que tem isso. Você não ficar no teu ambiente, você não gostar de ficar no teu ambiente por causa de energias que não são boas. De outras pessoas, né? De outras pessoas, de coisas. Então, por isso, de coisas. Tenha cuidado. Coloque coisas que você goste. Coloque coisas que você se sinta bem. Quanto mais você se sentir bem no teu trabalho, na tua casa, mais você vai render em todas as áreas. Não tem como separar o que é pessoal do que é profissional. Não existe. Todos os teus ambientes, eles estão ali te servindo. Então, cuide deles, porque eles só fazem o bem para ti. Então, é algo que você precisa ser leve, você gostar de tudo que você vê. Faz sentido isso para vocês, pessoal? O que vocês estão achando? Vocês já pararam para pensar nessa questão da energia?
da casa de vocês, do ambiente de trabalho? Vocês já pararam para dar essa atenção? Contem pra gente, a gente vai estar trabalhando outras lives, né? Então sempre é bom saber o que vocês querem saber. Seguindo aqui, uma coisa que falam muito é a questão do espelho, Bruna. Espelho na entrada, que você precisa ter um espelho na porta de entrada de casa, alguma coisa assim, porque aí o que a pessoa que tiver vindo e te desejar vai retornar para ela. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso dá uma live. Então, ó, já estamos com vários assuntos aqui de live, né? Uhum. O espelho, ele reflete e duplica tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente coloca na entrada de vocês, avaliem. Vai ser entrar energia ou a energia vai entrar e vai sair para fora? E não vai entrar no lugar. Porque a gente precisa olhar para um espelho e ele precisa entrar no teu ambiente. Se você quiser refletir já tudo para fora, o ruim não vai entrar, mas o bom também não vai. Então a gente precisa ter um pouco de cautela com o espelho na entrada, tá? Um pouco de cautela com o que ele está refletindo. Entendi. Porque o espelho, ele é algo assim mais profundo. Pensem sempre. O espelho duplica tudo. Então, se eu estou duplicando coisas ruins, eu vou estar atraindo coisas ruins. Então, por isso que a mesa, por exemplo, quem coloca numa mesa de jantar um espelho refletindo a comida, isso é ótimo. Ajuda a trazer muita prosperidade para a tua vida. Mas se é um lugar que vocês sentam para brigar, para discutir, não coloque, porque vai aumentar ainda mais isso. São muitos detalhes, né, que precisam ser observados. O espelho é algo bem detalhe. Ai, Assim, mas eu todo acho mundo que pede. foi bem bacana, assim, nosso primeiro contato com essa questão das energias. Essa live, ela também vai ficar salva, né, para o pessoal ver, rever, colocar seus comentários, suas dúvidas. E a gente vai ficar à disposição também, né, Bruna? A ideia é a gente ter a cada 15 dias esses encontros. E aí a gente vai poder trazer mais o que o pessoal tem de dúvidas, né? Mais o que o pessoal quer saber. Por exemplo, a gente pode Que até agora vão arriscar, surgir, né? falar um pouco mais de cada área, como a pessoa ajudar a pessoa a identificar a área da prosperidade, essas áreas que a gente acabou falando bastante aqui na live, né? E a gente conta com vocês, né, pessoal, para vocês também nos trazerem durante a semana. A gente vai começar a abrir caixinhas também, nos trazerem as suas dúvidas para a gente montar também uma live bem bacana. Eu acho que agora a gente já vai encerrando, vou deixar até para tuas considerações finais também. E para não estender demais, né, a gente sabe que você também tem a Brenda para dar uma atenção. E aí a gente vai conversando, né? Que linda, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai surgir muitos frutos essa live, porque a tua energia é algo muito boa. Então não tem Digo como mesmo. você não se sentir acolhida. Desculpa por toda o atrapalho dessa live, gente. Imagina, como a gente Tu já conversou, conheceu né? a Bruna mais a fundo. Eu também sou bem atrapalhada, tá? Então, assim, já... Hoje eu não tô mostrando o produto, então não derrubei nada, mas quem assiste as minhas lives de venda sabe que geralmente alguma coisa cai, eu tropeço em alguma coisa, então tá tudo certo. E a ideia é trazer algo bem assim, que a pessoa fique à vontade, né, de conversar, o pessoal fique à vontade de participar, não é nada engessado. Eu acho que é bem bacana a gente fazer essa troca. Eu fiquei muito contente com o teu convite, porque de fato é uma área que eu também tenho mais interesse em conhecer. Então eu gosto de trazer para o pessoal aqui, né,
coisas que de fato façam sentido, e essa questão da energia eu acho que faz muito sentido, que a gente precisa muito trabalhar isso, porque não adianta a gente reclamar do externo se a gente não cuidar do interno. E aí o interno ele vai sendo influenciado, né, por tudo. Com certeza. Então a gente ter assim pessoas como você disposta a colaborar e a contribuir um pouquinho para fazer o dia do outro melhor, né? Porque são coisas que às vezes, como você disse, você mesmo, né, falou lá no início, antes de eu estudar, eu talvez não desse tanta atenção para isso. Uhum. E você vê que às vezes é um movimento diferente que já traz uma outra sensação. Então, acho que fazer é com bem que as importante, pessoas né? enxerguem os ambientes de uma forma diferente, né? Enxerguem elas de uma forma diferente. Porque elas estão influenciando também o ambiente. Então, tudo faz parte de um todo, né? Quanto mais você se cuidar, quanto mais você se organizar, se sentir mais apreciativo ao que você tem na tua vida, mais essa energia você vai atrair para tua vida. Não tem como separar, dizer, não gosto da minha casa e gosto muito do meu trabalho. Isso vai estar o tempo inteiro influenciando sempre você. Então, quanto mais vocês estiverem o tempo inteiro sendo mais alegre, mais feliz, mais disposto, mais isso vai refletir por toda a tua vida, em todas as áreas. Então, hoje você não precisa saber onde que é a área da prosperidade da tua vida. Olhe para os teus ambientes de um jeito diferente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar lá no Instagram, que eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Mandem para a Suelen, que a Suelen me repassa também, que a gente vai estar preparando conteúdo, vai estar respondendo algumas perguntas e deixando aqui no Instagram da Casa do Panda também, porque eu acho que faz muito sentido essa contribuição o tempo inteiro. E obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Será que a gente consegue fazer uma... Tava tentando... Pessoal bem leigo aqui das lives, né? Eu tava tentando tirar o comentário aqui pra gente fazer um print. Deixa eu ver. Vamos ver como é que faz. Eu acho que só você consegue. Vamos ver. Aí. Acho que eu não consigo. Consegui. Então vamos lá. Eu vou fazer aí um print. Preparem o print, pessoal. Vamos lá, marquem a gente. Vamos fazer uma corrente de energia boa, né? Para postar para todo mundo aqui. Deixa eu ver. Então, mais uma. Eu tô aqui na mesma posição. Travou aqui. Agora travou aqui. E a gente fica, então, como a Bruna falou, à disposição. A ideia é, sim, contribuir bastante, falar mais sobre energia. Então, a gente vai deixar a live salva e também vai deixar caixinhas de perguntas. E vocês podem também comentar na live que a gente vai respondendo todo mundo, né, Bruna? Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. Diz olha oi que pro pessoal. Olha, ela acordou agora. Oi, Brenda. Chorando. Oi. Você tem que participar da nossa live? Ela é linda, né? Linda. Então tá. Muito obrigada. Então tá, uma boa noite. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que fizeram as suas perguntas. Foi bem importante. E esperamos vocês mais vezes. Uma ótima noite para todos. E semana, porque ainda é terça-feira, né? É verdade. Então, uma ótima semana para todo mundo também. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Tchau.